Olá, bom dia a todas e todos. Nosso curso de Pedagogia, disciplina de Ensino de Filosofia, Teoria e Prática, hoje, dia 27 de julho de 21, às 7h24 da manhã. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Seguimos um caminho aqui em direção da definição do que é a filosofia, os filósofos pré-socráticos, chegamos a Platão, passamos por Sócrates e chegamos então a Platão, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a metafísica de Platão. É óbvio que Platão merece um curso inteiro, daria para a gente fazer uma disciplina de 60 horas, de 90 horas, ou duas disciplinas sobre Platão, imensidão que é a sua obra e as suas considerações para os nossos dias, mas principalmente para os dias da antiguidade, a influência que Platão vai fazer durante a história da humanidade. É tanta influência de Platão, que toda não, mas grande parte da filosofia patrística, ou seja, de uma filosofia medieval que se inicia no século III depois de Cristo, e vai até a atomística, quase 1000 anos aí, mas mais ou menos 800 anos de teoria de Santo Agostinho, a teoria medieval patrística, que é dos primeiros padres da igreja, que é a base da teologia cristã, são construídas a partir da filosofia platônica. Então, Agostinho, é herdeiro da tradição de Platão, de Plotino, de outros filósofos platônicos, e São Tomás de Aquino, que é a tomística, na segunda parte, a parte menor da filosofia medieval, é construída a partir de Aristóteles. Mas nós temos, então, o cristianismo e o Ocidente sendo determinados, a mente, pelo trio, Sócrates, Platão e Aristóteles, Então, assim, dada a importância aí dessa filosofia para a formação da cabeça, da mente humana, para a formação do Ocidente, tá? Mas por que Sócrates é tão importante? É um pouquinho do que a gente vai tentar decifrar hoje, é claro que de maneira muito, muito en passant mesmo, de maneira muito rápida, Mas, até porque a gente tem um curso que sobrevoa a filosofia, Mas vamos então nos encaminharmos para a filosofia de Platão. Então temos aqui o Senhor, e aí eu peguei um quadrinhos, do Maurício para dessa aula, da turma da Mônica, o Piteco é esse personagem que vocês estão vendo aqui, que é um homem das cavernas. Nesse caso aqui é um homem das cavernas. O Piteco rodeia todos os tempos, Mas então a gente vai, junto com o Piteco, falar sobre um das filosofias. Como eu posso dizer isso? Uma das áreas, ou uma das metáforas, uma das partes da filosofia do Platão que sejam mais representativas, que é o famoso mito da caverna. Quem estudou filosofia no ensino médio, com certeza já passou pelo mito da caverna. Alguns talvez até mais tempo do que merecia, Mas enfim, o mito da caverna é muito importante para a história da filosofia. Vamos lá então contar um pouco dessa história junto com o Piteco, pelo desenho aqui, pelos quadrinhos do Maurício de Souza. Vamos lá. Com agradecimentos ao colega Platão, Então é uma homenagem aqui, foi construído com a ajuda aqui da filosofia, da metáfora do Platão. Vamos lá. E o Piteco aqui do lado de fora correndo atrás do seu dinossauro, E ele, bravo, muito bem. Clap, 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 batendo palma. Essa foi linda. Pena que tenha passado tão depressa. E aí, o Piteco não entendendo nada. O que está acontecendo aí dentro da caverna? Vem vindo outra, que feia. Vaiando, E o Piteco ainda sem entender nada do que está acontecendo. E aí, então, ele vê. Que forma mais feia.
Fica parado o tempo todo. Fora! Ei, moço, pode me dizer o que vocês estão fazendo? Que pergunta mais boba. Como se existisse outra coisa para fazer. Estamos contemplando a vida. E aí vocês percebem o quê? Que esses três aqui estão contemplando a vida no fundo da caverna. Aí, olha, que vida? Só tem uma parede aí. Psst, você está atrapalhando. Lá vem outra. Bravo, linda, né? Ora, isso é só uma sombra, né? Vocês deveriam admirar o dono dela, o dono da sombra, né? Você que está enganado, a vida está ali e apontando, né, para as sombras no fundo da caverna. Puxa, eles acreditam mesmo que o mundo todo está naquela parede. Ei, o que é isso? Você não pode fazer isso. Sai da frente. Tenho novidades para vocês. Não querem apreciar a vida? Aí tem uma de aqui tem uma de verdade. Eu, né? E se apresenta então. Seu engraçadinho, vamos dar um jeito em você. E vão então querer bater nele. Calminha, amigos. Só estava brincando. Volta aqui. Eles correndo atrás do Piteco. Podem ficar sossegados. Já estou indo. E eles, então, dão conta, né, de que saíram da caverna. Ah, esse clarão está nos cegando. Isso é um castigo. Não devíamos ter parado de contemplar a vida, né? E então vocês não estão acostumados com a luz? Vamos, amigos, abram os olhos devagar e aproveitem para ver tudo o que existe aqui de fora, né? Aí o mundo lá da pré-história lá do Maurício de Souza, né, do Piteco. Ei, ele estava falando a verdade. Existe vida aqui fora e é tão bonito. Puxa, obrigado, moço. Se não fosse você, passaríamos a vida somente olhando para as sombras da vida, né? Nós vamos indo, temos tanto o que fazer, isto é olhar. Adeus, moço. Eles estão lá super felizes. Tempão que perderam olhando para simples projeções, né? O tempo foi passando, período medieval, olha aqui, ó, período dos templários, até chegar no mundo moderno, né? Bravo, lindo! Ei, o que vocês estão fazendo? Que pergunta mais boba. Como se existisse outra coisa para fazer. Estamos contemplando o fantástico show da vida, né? E aí, o fantástico show da vida é aqui na televisão, fim da nossa historieta, né? Então vamos lá, meus queridos, né? Na história original de Platão, o pessoal não recebe muito bem o filósofo que tenta tirar eles da caverna, não, né? Aquele que sai da caverna e retorna para a caverna para tentar tirar os outros colegas do mundo das projeções é morto. E isso se dá por quê? Porque nós temos a impressão de que as nossas histórias ali, o Maurício de Souza não podia fazer isso, né? Até porque ia ser direcionado para as crianças, então, mas não ia ter um destino tão trágico. O fato é que quem está vendo uma realidade distorcida, né, quer manter essa visão e às vezes assassina ou não quer entender ou não dá nenhuma abertura para quem traz uma ideia nova, né? Então a caverna representa o nosso mundo, é uma alegoria, né? No qual reina a opinião, em grego doxa. A opinião é a doxa, tá? As correntes representam a ignorância e as paixões, né? Gente, lembra que paixão, a palavra paixão em grego, né, é o radical patos, que significa doença, tá? Lembra? Patologista, médico patologista, um médico que vai analisar doença, né? Uma patologia, né? Então, paixão e doença são muito próximas.
Então, quando a gente está apaixonado, quando a gente está vidrado numa coisa, nem sempre a gente consegue ver a verdade que está naquilo ali, né? Você está apaixonado por uma pessoa, às vezes você não consegue enxergar os defeitos. Então, a paixão é um perigo, né? Então, paixão é aquilo que é volitivo, né? Volitivo, ou seja, desejo, vontade, né? Escrevi aqui errado, volitivo, né? Então, paixão, doença, vontade, né? Então, as correntes são as nossas ignorâncias. Às vezes a gente fica cego quando vê uma coisa. Deixa eu fazer um parênteses aqui, né? Professor, então é ruim estar apaixonado? Não é bom estar apaixonado, mas é muito melhor o amor, né? Que quando você então perde, né, as borboletas da paixão, as escamas sobre os olhos caem e você não vê só qualidades no outro, né? Você não vê apenas a expressão do seu desejo, né? Quando você consegue, então, ver defeitos e qualidades. Quando existe esse equilíbrio, né, em conseguir enxergar a pessoa naquilo que ela é, aí nós temos amor. Então, você gosta mesmo, né, mesmo apertando o tubo de pasta de dente na metade, mesmo, né, não fazendo isso, não fazendo aquilo, porque você gosta tanto das qualidades, então que você então se habilita ou frequenta ou gosta também dos defeitos. Não é que gosta, mas convive, aceita, né? Se os defeitos são demais que você não suporta, aí é para partir para outra, né? Aí não tem amor, né? Tem uma baita de uma resiliência e a pessoa um sofrimento, né? Vamos lá, então. Então, a caverna é o mundo, representa o mundo onde reina a opinião e as correntes a ignorância, tá? A luz representa a verdade. O muro, a separação entre a verdadeira e a falsa realidade. As estátuas, as coisas do mundo sensível. E aí as estátuas são as coisas que permitem o reflexo, né? Ali no caso ali era o próprio Pitoco passando na frente da caverna, né? Então, é o mundo sensível, o mundo de real, o mundo da sensibilidade, né? Os prisioneiros veem somente as sombras das estátuas que confundem a realidade. O verdadeiro caminho do conhecimento começa então com a libertação dos grilhões da ignorância. Não mais enganado pela percepção sensível, as sombras, o filósofo enxerga a realidade, que é o berço da metafísica. Vocês lembram que eu coloquei lá? Metafísica platônica, né? O que é metafísica? Que doutrina é essa? Que física. O que é isso dentro da filosofia? Gente, física, né, é a parte que estudamos, inclusive, na cosmologia, aquilo que é natural, né? O olho pega, a mão vê, é física. O olho não vê, a mão não pega, tá para além, para além da física, para além da natureza, metafísica. Então, o que é aqui, no caso aqui, a metafísica de Platão? É encontrar a verdade, e a verdade, a realidade. Aonde? Para além do mundo sensível. Platão acreditava que nós víamos nos olhos, a mão, a sensibilidade, o ouvido, o nariz, o paladar, ou seja, os órgãos dos sentidos, nos produzem apenas parte da percepção do real, né? E que inclusive é um enganamento, é uma, como se fosse uma sombra, né? Uma possibilidade de perceber a realidade. É um fragmento da realidade, uma pequena parte da realidade, né? Esse mundo que nós vivemos, né? Ele não é fruto do que é real. Ele é apenas reflexo. Encontrar a verdade e a realidade exige de nós olhar as coisas como elas são e não as coisas como elas representam, como elas aparecem ser. Então, do mesmo jeito que o pessoal lá dentro da caverna vê um mundo de aparência, tá?
os nossos órgãos dos sentidos apenas nos permitem ver o mundo pelo sensível, ou seja, aparente. Isso não é a verdade. É parte da verdade. É fragmento da verdade, tá? São sombras, tá? Sombras. Então, o que nós vivemos é parte da verdade, fragmento da verdade, sombras que são provocadas pelo mundo sensível, né? Então, nós todos estamos dentro da caverna, tentando enxergar a realidade, nos enganando com as percepções sensíveis. É a mesma coisa que dizer que tudo o que vivemos é efêmero, é opinião, é doxa, tá? Por isso que a filosofia de Platão vai ser utilizada pelas religiões. O espiritismo está todo construído em cima do mundo das ideias e, obviamente, é o próprio céu, né, cristão, a ideia de céu, né, construída por Santo Agostinho, né, a perspectiva teológica, ela é platônica, né? A verdade estaria para Platão no mundo das ideias, que ele também dá o nome de hiperurânio. Hiperurânio. Mas esse seria o mundo das ideias. Das ideias o quê? Das ideias perfeitas, daquilo que é essência, tá? Tanto é isso, então, que Platão é dualista, né? Ele vê um mundo perfeito, que é o mundo das ideias, e o um mundo que é reflexo do mundo das ideias, que é o mundo imperfeito, que é o nosso mundo, que Santo Agostinho vai escrever um livro chamado Cidade de Deus. Qual que é a cidade de Deus? Qual que é o paraíso? É o mundo da perfeição. É o mundo que não tem isso que a gente tem da degradação do tempo dos corpos. E o mundo dos homens, né, seria esse mundo da imperfeição. Então, essa é a base da metafísica, que é o quê? Querer encontrar a realidade em si. Ou seja, aquilo que é para além das aparências. Eu quero descobrir aquilo que é a essência, a realidade em si, aquilo que todo mundo conseguiria ver e que às vezes as aparências enganam. Né? Não é assim que as aparências enganam? Essa frase é platônica, tá? Então eu tenho que encontrar a realidade em si, aquilo que é de verdade, tá? Então, a posse da verdade produz um rápido acréscimo do saber, uma ascensão à verdade. A verdade é ofuscante, a sua descoberta pode confundir temporariamente, mas a gente, como os olhos que vão, se acordam ali com a primeira luz, a gente vai se acostumando com ela. O resultado final da ascese cognitiva, que é dessa libertação, dessa limpeza da mente, é a contemplação do bem em si, do bem em si mesmo, da bondade em si mesmo, que para Platão era o sol ali no mito, e que para nós, então, aqui pode ser, na filosofia patrística de Santo Agostinho, vai ser Deus, que é contemplar o divino, né, estar diante de Deus, inclusive fazendo as suas confissões, né? E, obviamente, pode ser contemplar a verdade. Então, a metafísica de Platão é a busca da verdade com V maiúsculo, né? Ou seja, da verdade que é verdade verdadeira, né? Que é a verdade que não resta nem sequer a menor dúvida de que aquilo ali é o real, tá? A questão é a quantidade de possibilidades que a gente pode fazer de leitura disso aqui. Querem um exemplo? Do mesmo jeito que ali nos quadrinhos, e aí eu recomendo, né, agora a parte de ensino de filosofia, né? A utilização de quadrinhos, a gente tem um bocado de material em quadrinhos para o ensino de filosofia. Esse aqui é um texto fantástico, né? Filosofia em quadrinhos para principiantes, da Margaret Deher, né?
Inclusive, deu tão certo que eu abri aqui no mito da caverna. E eu juro que foi super sem querer, né? Mas então aqui, ó, com quadrinhos muito, 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 muito bacanas, tá? E tem aqui vários. Então, é um texto de história da filosofia, praticamente, né? Mas assim, a possibilidade de engajamentos ou de relações que nós conseguimos fazer deste mito platônico com o mundo atual, né? Você pode dizer aqui, ó, que se as opiniões neste mundo, né, as correntes são as ignorâncias, pensa quantas pessoas estão no fundo da caverna, presas, né, achando que aquilo que está passando na mídia é que é a realidade, né? Tem pessoas que passou na TV, elas pensam que aquilo ali é o real, que a novela é o real, que a narrativa construída ali é o real, né? Hoje eu trocaria tranquilamente a televisão aqui pelo WhatsApp, grupos de WhatsApp que proliferam, né, fake news. Será então que quem vive tendo por base fake news não está preso no mundo, nas opiniões, então, nas mentiras, dentro dos seus grupos de WhatsApp? Ah, passou aqui, a pessoa vai lá e encara aquilo como se fosse a realidade, como se fosse a verdade. Percebem? Ou, então, e aí tá passando aqui, né? Tem que tomar ivermectina para curar a Covid. Você vai ter um intestino sadio e vai curar da Covid. Hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina, mito. Percebem? Desde quando isso acontece? Desde que o mundo é mundo. Existem pessoas dentro da caverna. Existem pessoas que defendem até a morte, algumas, essas ideias para impedir que outras pessoas acessem, ou que elas mesmas acessem a verdade, a realidade, né? A realidade é outra. Realidade, meu amigo, comprou pouca vacina, entendeu? Então, inclusive, eu fico bravo com isso, que chega assim, né? Agora tá uma questão, né? Agora todo mundo tá em dúvida, né? Volta ou não volta? O que, que é isso de ensino flexível? Né? Como que é isso? Sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Gente, a gente já podia estar presencial há muito mais tempo. A gente não está presencial por quê? Tá? Enfim, deixa rolar aqui. Vamos continuar. Então, no mito de Platão, o sábio tem o dever de comunicar suas descobertas a toda a sociedade. Ou seja, a gente tem a função, a responsabilidade, né, de proliferar aquilo que é verdadeiro, né, de contaminar as pessoas com conhecimento. Quem possui o verdadeiro saber termina marginalizado no mundo da ignorância, porque vai ser incompreendido, né? Então, os filósofos geralmente ficam no mundo tentando gritar coisas para a gente pensar na ética, na moral, né, na lógica, na base da ciência, né, para produzir felicidade e liberdade. Muitas vezes as pessoas não querem escutar. Gente, às vezes as pessoas preferem uma mentira confortante do que uma verdade que tire as da anestesia. As pessoas querem se anestesiar com todo tipo de droga possível, inclusive a fábula, a narrativa fantástica mental. Pensem quantas mulheres são estupradas pelos próprios cônjuges ao chegarem embriagados em casa, mas ela se convenceu de que ele é assim, aspas, né? Ele é assim. Olha o trabalho que vem sendo feito nos últimos anos, inclusive com a Lei Maria da Penha, para buscar tirar essas mulheres da caverna, para produzir potência de vida, libertação
de esquemas completamente arbitrários de violência. Então, a gente tem a função, mas às vezes é difícil. Que a pessoa viveu tanto tempo na mentira, que se tirar aquilo ali, tira tudo dela. Então ela se agarra a um feixe de beleza que ela encara ali na mentira, que é apegada, para ela tentar sobreviver, para ela tentar respirar. Então o sábio revela-se, ao sábio revela-se difícil comunicar-se com quem não sabe nada e pensa saber tudo. Olha aí o retorno do Sócrates, né? É difícil comunicar-se com quem não sabe nada e pensa saber tudo, que é o ignorante. O ignorante não simplesmente não sabe as coisas. Para além de não saber, ele acha, ele tem, na verdade ele não acha, ele tem certeza que ele sabe tudo. O filósofo não se sente à vontade no mundo das sombras, na vida cotidiana. E é muitas vezes desajeitado, né? Porque filósofo, a gente não é quem faz filosofia, tá? Filósofo é quem se coloca na posição de crítico da realidade, que se coloca como filósofo para tentar ver a verdade. E aí o que acontece? Ele fica às vezes sem saber como agir, sem saber como falar. Será que eu falo isso para fulano? Será que eu vou ser compreendido se eu falar isso, se eu mandar a real? E a gente fica naquela, né? Tipo, é difícil caminhar no mundo da hipocrisia. Cansa, né? Você tenta, o que que eu vou fazer? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou convencer fulano? Ah, ou foda-se, não vou convencer nada. Essa não é a minha função. Mas a grande maioria das vezes a função ou o espírito filosófico é o mesmo do espírito humano, é o mesmo do espírito do docente, do professor, que tem que mostrar o que está acontecendo. Uma vez de posse da verdade, o filósofo passa a regressar ao mundo sensível, enxergando a verdadeira realidade. O filósofo deve fugir à tentação de se apartar do mundo. Apesar da dificuldade em viver no mundo, o filósofo possui força interior da verdade e busca isso daí, tá? Se a gente pegar aqui as doutrinas espíritas, por exemplo, é a reencarnação, né? Ou que os filósofos gregos, principalmente Pitágoras, chamava de mentepsicose. É transmigração. Poxa, apertei Enter. Transmigração das almas, tá? Que é mentepsicose. Que é isso, né? Conheceu a verdade lá no mundo espiritual e aí reencarna de novo para cá e aí teria lembranças e tudo mais. Essa é a visão espírita, né? Que se adapta muito bem à filosofia platônica. E o cristianismo também, né? Que é a ideia de que Deus é a verdade absoluta, e aí você então conhece a verdade e sente saudade, né, de Deus. Tem inclusive alguns hinos que fala isso, né? Saudade, que a pessoa tem saudade do céu, né? Tem saudade do infinito, né? Que como é a alma formada e criada por Deus, então tem saudade do retorno a Deus, tá? Óbvio que então Platão tem também dessa metafísica uma teoria de uma doutrina do conhecimento, que é a ideia de que se eu conheço a verdade, o meu espírito conhece a verdade, eu vou voltar essa verdade por lembranças, ou seja, reminiscências, mas isso seria de outra aula. A ideia aqui é de que a ideia é perfeita. O que eu quero que fique aqui junto hoje aqui é o cavalo, a ideia de cavalo é perfeita. Aqui eu tenho um cavalo mais baixo, eu tenho um cavalo mais pescoçudo, eu tenho um cavalo de todo jeito, eu tenho um cavalo macho, cavalo fêmea, cavalo preto, cavalo branco, cavalo amarelo, cavalo vermelho, tenho um cavalo alto, cavalo com a pata defeituosa, cavalo sem rabo, né, pônei. Então, a ideia é que os cavalos são diferentes. Todo cavalo no mundo real é um cavalo imperfeito. A ideia de cavalo
é que é perfeita. E aí, então, por isso que a filosofia platônica é chamada também de idealismo, tá? Por quê? Porque é a defesa incondicional que a perfeição só está na ideia. Olha que bacana que a filosofia platônica ensina pra gente. Você fica aí brigando com a sua mãe, com seu pai, falando que eles não são perfeitos. Você briga com todo mundo, briga com briga com o seu parceiro, a sua parceira, falando que ele não é perfeito, ela não é perfeita. Reclama que as pessoas não te amam com amor perfeito. Amor perfeito só na ideia. Pai perfeito só na ideia. Então, se você não é capaz de amar com amor perfeito, por que que você exige dos outros amor perfeito? Se você não é perfeito, por que você exige dos outros uma perfeição que você não tem? Então, Platão faz a gente pensar várias coisas, faz a gente querer entender várias coisas e aceitar, inclusive, que neste mundo sensível, que neste mundo das aparências, eu preciso, para romper com a ignorância, inclusive, aceitar que não existe nada perfeito. Por exemplo, eu posso pegar um compasso, um compasso, e desenhar um círculo. Ele nunca será perfeito. Um círculo perfeito, saindo do centro do círculo até a borda da circunferência, o raio sempre será igual a outro raio. O mundo que nós vivemos aqui das imperfeições, nem que você for no milésimo do micro, no megapixel, um raio nunca será igual a outro raio. Então, aonde habita o círculo perfeito? Né? Ideia. As ideias são perfeitas. No mundo das aparências, que é o mundo que nós vivemos, a realidade aparente sempre será imperfeita. E aí é um show de possibilidades de conversa, né? Terapia matinal com o professor de Emerson na aula de filosofia. Não exija dos outros uma perfeição que só existe nas suas ideias. Não cobre dos outros aquilo que nem você consegue dar, tá? Então a gente tem um bocado de coisas que a gente pode trabalhar numa aula de filosofia sobre isso. A diferença entre sensibilidade e conhecimento, a questão das reminiscências, a saída da ignorância, o mito da caverna, tá? E aí pode falar de gênero, pode falar de amor, tem várias coisas que eu peguei um capítulo do Mundo de Sofia para falar um pouco também sobre os sentidos, a política em Platão, né, os esquemas da política Platão, fala um pouco de Fédon e Fedro, que são dois livros do Platão, mas isso aqui era se fosse tivesse uma aula maior, né, uma aula maior. Né? Aqui para nós é só uma introdução, a gente já sabe disso, que a gente está fazendo somente introduções de Platão. Tá? Mas eu quero que fiquem as ideias que eu já coloquei hoje, que é sobre elas que eu vou trabalhar com vocês. E aí tem um quadro muito famoso, né, de Leonardo da Vinci, que é a Escola de Atenas, e no centro tem dois filósofos conversando, um é Platão e o outro é Aristóteles. Né, essa aqui é a figura de Platão, e eu encerro a minha aula de hoje com a seguinte afirmação. Né? O Platão da Escola de Atenas de Leonardo não tem outro lugar para apontar senão para cima, para o mundo das ideias. Tá vendo que o dedinho? Ele aponta nossas vidas em direção a uma ideia e certamente encontraremos um sentido, por mais efêmero, por mais passageiro que pareça, em nossas vidas. Então, não perca também, não ache que as ideias, por serem perfeitas, elas estão longe da gente. As ideias podem ser construídas, mesmo que momentaneamente, mesmo que de maneiras imperfeitas, elas podem ser construídas pela gente, né? Então,
Uma ideia é um norte bussolar, é um norte de bússola. Perseguir, realizar, construir, mesmo que de maneira imperfeita, mesmo que de maneira meio torta, é a possibilidade de dar sentido à vida. Sentido é direção. Então, se sua vida está sem sentido, busque então direções, caminhos, setas, apontamentos. Aponta para algum lugar. Quero chegar a tal lugar. Eu quero fazer tal coisa. Eu quero realizar na minha vida tal coisa. Então, se eu aponto para uma ideia, as coisas começam a fazer algum ou mais sentido do que parece. Ok? Abro aqui por uns minutinhos, já estou atrasado na outra aula, mas um minutinho para dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Não, tranquilo. É interessante, né? A gente pensar. Acho que todo mundo fica meditando aqui, está todo mundo mastigando as suas ideias. Ah, que bom. Obrigado, Maria. Que bom que vocês estão compreendendo. Tainã, Patrícia. É uma reflexão mesmo, né? Toda aula de filosofia, o bom, gente, é você sair aqui pensando alguma coisa, né? Matutando alguma coisa, né? Tentando digerir alguma coisa, né? Acho que a pergunta para poderia ficar hoje é: será que eu estou buscando perfeição nas coisas? Ou será que eu estou sendo responsável em tirar as pessoas da ignorância, né? Então tem N coisas aqui que a gente pode fazer alguma reflexão, tá? Vamos lá, minhas queridas. Então, ó, hoje é a última aula, graças a Deus, professor, que a gente faz essa aula um pouco mais curtinha, tá? Semana que vem, aí eu já vou estar inteiro com vocês, vou estar só com 6 aulas por semana, no caso, vou estar só com vocês, com o pessoal do Paulo Freire Educação do primeiro período, com a minha disciplina da biomedicina, que eu vou estar com menos aulas, tá? E aí a gente vou poder dar uma atenção melhor, inclusive para mexer no Ava, para colocar exercício, colocar texto. Mas eu já coloquei, avisem aos colegas que não estão conseguindo estar com a gente aqui na aula síncrona, que eu coloquei as aulas passadas, como vocês tinham me pedido, né, lá no Ava, tá? Daqui a pouco aqui eu faço o upload dessa aula aqui também, né? E aí então a gente se vê na semana que vem um pouco mais livres, digamos assim, ou um pouco mais fora do mundo da caverna, fora de dentro da caverna. Uma excelente semana para vocês e que a gente se veja sempre pela luz da verdade, buscando entender que o mundo é imperfeito, nós somos imperfeitos e que a gente, perfeição mesmo, só na ideia. Grande abraço a todos, tenham um excelente, excelente dia. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu, tchau, tchau.